Peço que os irmãos já vão abrindo suas Bíblias. Juízes capítulo 17. Vamos sair um pouquinho da sequência de Lucas 23 e que acaba se relacionando até com a leitura que nós fizemos, a nossa profissão, né, de fé, no capítulo 7, que é sobre a aliança. Os irmãos vão verificar e já vou adiantando o título do estudo: da aliança à apostasia. Da aliança à apostasia. Juízes 17, nós vamos fazer a leitura dos 6 primeiros versículos, mas nós vamos discorrer sobre todos os versículos, permitindo Deus nessa oportunidade. Diz a infalível palavra de Deus: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 siclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 siclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu tu devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 siclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, continuamos, ó Senhor, como os irmãos anteriormente o fizeram por meio da oração, intercedendo a Ti, Senhor, Teu favor na exposição desta palavra, Deus. Tu, ó Deus, bem sabes o quanto ela é necessária às nossas vidas. É possível, Senhor, que não tenhamos o entendimento devido, e é por isso que desde já nós Te oramos para que, ó Deus, nesse momento, na hora que, pela Tua graça, pelo Teu favor, Senhor, por meio do Teu Espírito, nos usando, ó Senhor, para explicar e aplicar esta palavra, ela tenha, ó Deus, compreensão e faça total sentido aos ouvidos daqueles que ouvem. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, ó Senhor. Age, ó Deus, com favor e com misericórdia. Fortalece a Tua igreja, ó Deus, livra, ó Senhor, da apostasia, da idolatria. Dá a cada um, ó Senhor, de nós, a sensibilidade para identificar os ídolos do coração, os ídolos do lar, que são fabricados, ó Deus, e criados semanalmente, inclusive, ó Senhor, dentro do povo da aliança. Assim nós Te oramos, ó Senhor, nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, os acontecimentos aqui de Juízes 17, se a gente for olhar aqui pelo desenvolver do livro, eles já estão no final do livro, né? Daqui pouquinho, 17, você vai 18, 19, 21, acabou o livro de Juízes. Entretanto, apesar dele estar registrado nessa parte final do livro, eles acontecem logo depois da morte de Josué e dos anciãos que viveram com ele, provavelmente antes mesmo, esses escritos, do ministério de Otiniel. Otiniel é registrado como o primeiro juiz. E o que é que essa narrativa mostra, irmãos? Isso aqui é extremamente importante para a gente entender. O que é que Juízes tem a ver? Esse é o nosso desejo. O que é que essa narrativa aqui tem a ver conosco, com nossos dias?
Parece uma coisa assim estranha, ou é um registro de fato que aconteceu com o povo de Israel no passado. Uma coisa muito estranha. O que é que nós temos aqui? Nós temos um diálogo, uma situação que aconteceu numa família específica. Uma mãe com um filho que tinha um dinheiro, que esse dinheiro a mãe não sabia, sumiu. Veja, o contexto é esse. Está uma família, havia um dinheiro, era uma boa quantidade de dinheiro, principalmente para aquela época. Segundo o pessoal que estuda, os estudiosos, isso daria nos dias de hoje assim, pelo menos 95 mil reais, por aí. Bom, é um dinheiro, é um bom dinheiro, principalmente naquela época, irmão, de Juízes, significava muito, tá? Significava bastante. Só para os irmãos terem ideia, depois você faz um comparativo entre o que Mica ofereceu ao levita para ele sobreviver durante um ano, o salário dele, os irmãos observem. Mas vamos lá, ok, atente aqui. Está uma família, uma mãe com um filho, e um dinheiro é roubado, e esse dinheiro ele aparece, entre aspas, aparece porque o próprio filho entrega à mãe, mas ele não só entrega, ele diz assim: eu o peguei, fui eu que roubei. O filho roubou o dinheiro da mãe. Por que é que ele devolve esse dinheiro à mãe? Por que é que ele não fica com ele? Muito provavelmente, porque a mãe estava lançando maldições sobre quem roubasse esse dinheiro. Talvez ele ficou com a consciência pesada, não era arrependimento, viu, irmãos? Isso aqui é consciência pesada. Essa consciência pesada, existe arrependimento e existe outra coisinha que parece com arrependimento, mas não é. Como é o nome? Remorso. Ele sentiu remorso de ficar escutando da mãe toda vez que a mãe estava lançando maldições sobre quem roubou. Ele devolveu esse dinheiro. Qual é a reação da mãe? Bendito seja o Senhor. Por que é que isso acontece, irmãos? E nós vamos discorrer por isso. Isso aqui, e aí, a partir daí, ela dá graças ao Senhor, pega o dinheiro, entrega para o filho de volta, o filho devolve o dinheiro para a mãe, e a partir daí, ela manda fazer, entregam ourives para ele fazer imagem de escultura, e eles vão adorar na casa deles, na casa de Mica. Esse é um contexto geral que a gente viu aqui. Nós vamos ver que vai aparecer aí no cenário um levita. Isso acontece, irmãos, logo depois que Josué falece e todos os anciãos depois de Josué. Eu vou fazer a leitura aqui, Josué 24:31, preste atenção. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então isso significa dizer o seguinte: enquanto Josué estava vivo, e enquanto os anciãos depois de Josué que estavam vivos, o povo servia ao Senhor. Depois disso, a sequência é essa que nós estamos vendo aqui. Nós vemos aqui o surgimento da idolatria dentro de uma família. Isso é no capítulo 17. No capítulo 18, eu convido os irmãos a continuarem lendo em casa. No capítulo 18, depois disso, essa idolatria se espalha para toda a tribo de Dan, e posteriormente a corrupção moral culmina nos acontecimentos de Gibeá, capítulos 19 e 21, terríveis. Nós vamos ver uma coisa horrível, irmãos, acontecendo aqui, terrível. E sabe qual é a causa disso, irmãos? Apostasia. O que é apostasia? É você crer na verdade e abandonar a verdade. Eu quero mostrar para os irmãos a consequência da apostasia, mas inicialmente no capítulo 17, mas ela vai se seguindo, para a gente não achar que apostatar da fé é só você crer de forma diferente, é uma crença diferente. Esses capítulos, irmãos, 17, 18, 19, 20, 21, demonstram quão feliz era Israel quando havia liderança piedosa, e quão miserável se tornou Israel
quando cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse é o versículo chave, é o versículo 6. Veja aí, vamos ler de novo aí. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. O que é que isso significa? Não, significa dizer que se tivesse rei eles estavam indo bem, eles iriam bem? Não, irmãos. Isso significa a ausência de uma autoridade que aplicasse a lei de Deus e que reprimisse a idolatria. Precisava de ter uma liderança temente ao Senhor. É isso que significa. Irmãos, o povo de Deus, quer seja na antiga, quer seja na nova aliança, precisa de líderes tementes a Ele e amantes da sua palavra. Caso contrário, a decadência espiritual e moral é certa. Não é uma possibilidade, é certa. Veja só, quando a autonomia humana substitui a submissão à palavra de Deus, a consequência é isso que nós estamos vendo aí em Juízes 17, que vai inaugurar com a história de Mica e de seu culto inventado e o espalhado da idolatria. Então, que lições nós podemos tirar deste capítulo? Primeira lição: a idolatria cega. A idolatria cega. A idolatria, irmãos, não surgiu de repente em Israel. Antes de haver imagens, olhe, preste atenção. Antes de haver essas imagens, já havia um coração distante de Deus. O texto mostra que a corrupção espiritual começou dentro de uma família da aliança e pouco a pouco contaminou o culto e outra tribo completa, por inteira. Sabe por quê? É simples. É uma coisa muito simples, mas que é ignorada nos dias de hoje. Eu quero mostrar para os irmãos que isso daqui tem total relação, está acontecendo nos dias de hoje, dentro do povo da aliança. Quando o homem deixa de obedecer a palavra, logo passa a adorar a Deus segundo a sua própria vontade. Logo passa, não demora não. É só ele deixar de obedecer a palavra de Deus. Veja, então, relembrando aqui os irmãos, nós vemos que aqui um filho rouba a mãe. O que é que isso tem a ver? Irmãos, esse filho era um israelita pertencente ao povo da aliança, o povo que tinha a lei de Deus, o povo que tinha acabado de conquistar a terra prometida, não por completo, mas eles tinham conquistado boa parte da terra. Havia ainda tribos que não conquistaram suas terras, que falharam. Uma delas é Dan, que os irmãos vão ver no capítulo 18. Eles falharam, mas a grande maioria do território tinha sido conquistado. Haviam bons exemplos como Caleb, como Otiniel, a tribo da Transjordânia, as 2 tribos e meias foram liberadas por Josué, voltaram para a sua terra para conquistar. Eles tinham exemplos do favor de Deus. Eles estavam numa terra que estavam morando em cidades que eles não construíram, uma terra que manava leite e mel. Mas veja, o pecado inicial aqui não é idolatria. É o quê? É a quebra do 8º mandamento, associada ao 5º mandamento, além do 10º mandamento. Vamos lá, Yasmin, qual é o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Muito bem. Qual é o 8º mandamento? Quem é que diz? Ligeirinho. Não furtarás. E o 10º mandamento? Não cobiçarás. Então tudo isso foi quebrado antes da idolatria. Entende? Por quê? Porque o roubo, na verdade, revelou um coração dominado já pelo pecado. Então observe, irmãos, a apostasia começa muito antes da falsa religião. Começa quando deixamos de obedecer os mandamentos do Senhor, da lei de Deus. Começa aí. Dentro do povo da aliança não é de imediato assim, de forma clara e explícita, não. Começa devagarinho. A gente tem dito isso aqui, está mostrando, irmãos. Esse aqui é só um exemplo.
Então, pecados aparentemente comuns podem preparar o caminho para pecados ainda maiores, porque nós cantamos aqui no Salmo 42, um abismo chama outro abismo, e nenhuma família, nenhuma, está imune ao pecado quando deixa de temer ao Senhor, nenhuma. Então veja, um filho rouba a mãe não repreende o filho, né? Após a confissão, a mãe diz: bendito do Senhor seja meu filho. Irmãos, ela tirou a maldição e botou uma bênção. Ela estava amaldiçoando quem roubou. Quando soube que era o filho, ela disse: não, meu filho, bendito meu filho, você devolveu meu dinheiro, agora você é abençoado. Abençoado? Ela devia ter disciplinado o filho, ter exortado: meu filho, você não está fazendo isso primeiro contra mim, não, você está fazendo contra Deus. Meu filho, não faça um negócio desse contra Deus, você está pecando, escondendo esse tempo todo. Então veja, o relacionamento aqui de mãe para filho familiar era mais importante do que a santidade. Olha o problema, o relacionamento. E isso não pode acontecer, irmão. Pode acontecer com os ímpios, mas na família da aliança não, de forma alguma. Lembre-se, aqui nós estamos falando da antiga aliança. Quando nós falamos entre nós estamos falando da nova aliança. Nós estamos em aliança com Deus, irmãos. Não é uma aliança de carne. Abri um parêntese rápido, né? Aquela aliança que Deus estabeleceu com Israel era uma aliança com a nação. Não era uma aliança de salvação, não, viu? Podemos pensar isso, não. A aliança de salvação sempre foi aquela pela graça. Como nós lemos na nossa confissão, o pacto que Deus fez, a aliança que Deus fez com o seu Filho na eternidade. Esse é o que garante a salvação. A aliança da nação não garantia salvação, não. Jacó foi salvo e Esaú foi aborrecido. Eles não eram só filhos, não, eles eram gêmeos. Não tem exemplo melhor, não, irmão. Gêmeos, ok? Então, o relacionamento entre pessoas, seja o vínculo qual for, não pode ser mais importante do que a santidade, do que o nosso relacionamento com Deus. Olha, ela se alegrou mais por recuperar o dinheiro do que ela devia ter se alegrado por ver a confissão de pecado do filho, né? O arrependimento. Isso aqui deveria dar alegria a ela. Ela diz: eu não estou nem aí por dinheiro, meu filho, mas só em ver você se arrependendo do seu pecado. Mas ele fez isso, irmão. Você vê uma fala, um registro de fala de arrependimento. Eu estou devolvendo para a senhora aqui. Não tem arrependimento nenhum aqui, não tem registro. E a sequência mostra que não tem, porque não havia temor a Deus. Então, irmãos, amor verdadeiro corrige o pecado. Os pais não podem confundir amor com omissão. Por quê? Porque uma geração que deixa de corrigir o pecado prepara a próxima geração para a apostasia. É isso que está acontecendo aqui. Por que é que não havia ali temor do Senhor? Porque a mãe, com o dinheiro, ela manda criar ídolos com o intuito de... Olha, presta atenção aqui, olha a chave aqui. Ela manda criar ídolos com o intuito de cultuar o Senhor. Ela não tinha o intuito de cultuar esses ídolos, não. Ela tinha o intuito de cultuar o Senhor por meio dos ídolos, por meio das imagens. Não é isso que ela fala? Vamos lá, versículos 3 e 4. Assim restituiu os 1.100 siclos de prata à sua mãe, que disse... A mãe disse assim: de minha mão dedica este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu tu devolvo. 4. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. O que é que isso nos mostra? Presta atenção, olha. Irmãos, essa mulher, essa mãe, ela não pretende abandonar o Senhor. Ela não quer abandonar Deus. Ela quer adorar a Deus por meio de imagens, mas isso ela está quebrando a lei de Deus. Ela desejava continuar adorando a Javé. Ela disse: não, Javé, Deus dos exércitos. Ela não disse essa expressão porque ainda não tinha se escrito salmo, mas como se ela tivesse dito: Javé, Javé.
eu vou adorar Javé por meio de ídolos. Irmãos, foi assim, exatamente assim, que começou a idolatria que se espalhou por meio de Israel. O povo não estava abandonando Javé, não inicialmente, ele estava dizendo: eu estou adorando Javé por meio dessa imagem. Não é uma contradição terrível, irmãos? É. E se eu disser que isso acontece hoje, dentro das igrejas? É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Eu vou mostrar na sequência, atente bem para isso. Acontece nos dias de hoje, dentro das igrejas evangélicas, se adora a Deus por meio de ídolos. Porque, irmão, sinceridade, olhe, sinceridade não torna o culto aceitável. Pastor, o senhor está vendo a sinceridade do coração dessa mulher? Ela pegou o dinheiro, ela podia fazer o que ela quisesse com esse dinheiro, mas ela dedicou ao Senhor. Irmãos, Deus não apenas determina quem deve ser adorado, mas também como deve ser adorado. Então, toda tentativa de adaptar o culto ao modo humano, à criatividade humana, abre espaço para a corrupção da verdadeira adoração. Então veja, a idolatria de Mica, que Mica vai transformar isso, vai concretizar isso. Ele não começou com a imagem de prata, começou com um coração que deixou de obedecer à palavra de Deus. A mãe dele deixou de aplicar a palavra de Deus na vida dela. Um pecado foi tolerado, outro foi justificado, e a família passou a acreditar que estava servindo ao Senhor, enquanto estava desobedecendo ao Senhor. Então, o que é que acontece? A apostasia não começa quando abandonamos o nome de Deus. Senão ele abandonou a Deus completamente, apostatou. Não, mas não é assim que começa a apostasia. Ela começa quando a gente deixa de obedecer a sua palavra, e quando a gente passa a adorá-lo segundo a nossa própria vontade. E é essa a segunda lição que eu quero trazer para os irmãos. Qual é a segunda lição? O idólatra institui um culto segundo a sua vontade, e não segundo a vontade de Deus. É isso que o idólatra faz. Ele não abandona Deus, presta atenção, ele continua servindo a Deus, mas ele serve a Deus segundo a sua maneira. Vamos ver novamente, versículos 5 e 6. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses. Para que uma casa de deuses? Para adorar a Deus, irmãos. Fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Então, depois de fabricar os ídolos, Mica dá o próximo passo: organiza um sistema completo de adoração em sua própria casa. Ele cria um culto que parece correto, mas não foi instituído por Deus. Por quê? Porque quando a palavra deixa de regular o culto, o homem passa a adorar a Deus segundo a sua própria vontade. E isso acontece em qualquer época, em qualquer igreja, em qualquer cultura. Não, pastor, isso não foi só nesse período não. O povo estava, Juízes é o período mais terrível, não é? Mais terrível que nós temos, de apostasia, assim, de mistura. Não é terrível? É terrível. E nos dias de hoje, irmãos, os cultos estão terríveis. Eu gostaria que os irmãos tivessem esse entendimento. Lembramos que nós seguimos o princípio regulador do culto e não o princípio normativo do culto. Mica seguiu o princípio normativo do culto. O que é que ele faz? Olha, eu vou mostrar para você. Primeiro, ele escolhe os seus próprios sacerdotes. Olha o final do versículo 5. E consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Ele consagrou. Mica, irmãos, estabeleceu um sacerdócio sem autorização de Deus. Deus é quem disse como eram os sacerdotes. O sacerdote tinha que ser da descendência de Arão, está lá em Êxodo 28:1. Mas Mica nomeia seu próprio filho. Mica imitou a cerimônia de consagração prescrita por Deus, sem qualquer autoridade para fazê-lo. Mas ele tinha uma boa intenção. Era o quê? Pastor, a gente nem sabe, você nem viu. Esse menino podia ser um menino consagrado, menino dedicado, menino obediente ao pai. Então não tinha nada por perto assim, não tinha ninguém, e ele queria adorar o Senhor, e aquele menino tinha todas as características. O que é que ele fez?
Rapaz, como é que eu vou adorar o Senhor? Não tem ninguém que nos conduza aqui na adoração. Para ter a verdadeira adoração, a gente precisa de quê? Precisa de um sacerdote. Além do sacerdote, a gente precisa de quê? Precisa de uma estola sacerdotal. Vamos fazer? Ele fez, irmãos, tudo isso. Olha aqui, ó. Fez uma estola sacerdotal, ídolos do lar. Mas pastor, ídolos do lar não está tão assim, contrário, né, à palavra de Deus. Irmãos, esses ídolos do lar, eu vou esclarecer para os irmãos. Essa estola sacerdotal, no original, um éfode. A palavra é éfode, é uma veste mesmo, que é aquela veste que foi determinada por Deus. Mas ele fez uma de acordo com que ele mais parecida possível, né? Porque o culto idólatra, ele começa sempre assim, é o mais parecido possível com o culto a Deus. Só que é determinado pelo homem, mas é muito parecido. Se você não atentar direito, você passa despercebido. Segundo, esses ídolos de Ulá, o que é? Irmãos, isso daqui é para imitar, sabe o que? Isso é para imitar a voz de Deus, a determinação divina. Esses ídolos de Ulá, isso era muito usado para consultar o futuro, funcionando como uma espécie de falso oráculo. Porque o que é que faziam os sacerdotes e os profetas? Não era consultar o Senhor e dizer a vontade do Senhor? Pronto, ele disse, eu preciso de algo assim, tem que ter algo assim, né? E ele não tinha. Então vamos fazer vamos pegar lá fora e ver o que é que tem lá fora. Rapaz, o pessoal lá consulta uns terafins, esses ídolos do lar no original, terafins. Vamos pegar e vamos botar aqui, porque nossa intenção é saber a vontade de Deus. Então ele monta, irmãos, um santuário particular, com o sacerdote escolhido por ele, com a estola sacerdotal feita por ele, e com ídolos para consultar o Senhor, feita por ele. Ele procura reproduzir elementos do culto verdadeiro, mas de forma independente daquilo que Deus ordenou. Então ele quis aqui, o que é que os irmãos entendam, é imitar tanto os oráculos de Deus quanto as ordenanças de Deus, substituindo tudo que Deus determinou por invenção humana, por aquilo da cabeça dele. Por que é que ele fez isso? O versículo 6, vamos ler novamente. Cada um fazia aquilo que achava mais reto. Porque ele fazia aquilo que achava mais reto? Porque ele abandonou o quê? A lei de Deus, irmãos, os mandamentos. Quando você deixa a lei de Deus, quando você abandona a lei de Deus, necessariamente você vai fazer aquilo que você acha que é mais reto, que é mais correto, que é o melhor. O culto, em resumo, o culto deixou de ser regulado pela palavra e passou a ser regulado pela opinião do homem. Pergunto, isso acontece hoje, sim ou não? Sim. Por isso que eu estou dizendo aos irmãos, isso aqui tem toda a relação conosco, com os nossos dias. Não está longe demais, não estou forçando não, irmãos, a interpretação, a aplicação. Deus não aceita um culto apenas baseado na sinceridade, irmãos, Ele quer a obediência. A igreja precisa resistir à tentação de moldar o culto conforme preferências. Quais preferências? Culturais, emocionais, pragmáticas. O princípio continua atual. Sempre que a vontade do homem substitui a palavra de Deus, o culto se corrompe. Sempre. Naquela época, qualquer um lá de Israel, se entrasse na casa de Mica, rapaz, isso parece um lugar de adoração, né? Tinha tudo assim. Ele preparou tudo para que aparentasse ser de adoração. Cadê o sacerdote? Eis-me aqui. E a estola sacerdotal? Está aqui. E se eu consultar o Senhor? Tem uns terafins aqui. Pergunte que eu respondo. Aí disse, vou testar, vou perguntar. Nos dias de hoje se faz isso. Vou perguntar, vou fazer aqui uma consulta ao profeta. Ele vai responder de forma genérica. Ele diz, rapaz, não é que é assim mesmo. E às vezes até acontece. Aí o cara diz, olha,
é o seguinte: tem algumas coisas aqui que não estão muito de acordo com a palavra de Deus, não. Uma coisinha aqui, outra ali, podia até dar uma melhoradinha aqui, isso aqui, mas ele disse uma coisa que bate. Então, está certo? Bom, bateu, né? Respondeu, eu acho que é do Senhor. Isso não acontece não, irmão, no dia de hoje. Irmãos, aqui tudo havia sido instituído segundo a vontade do homem, não era segundo a vontade de Deus. Então o culto verdadeiro não é aquele que nos parece melhor, não é aquele que parece, aquele que é feito com sinceridade, mas aquele que Deus estabeleceu na sua palavra. Então a verdadeira adoração começa quando nos submetemos à vontade de Deus, e não quando adaptamos o culto à nossa própria vontade. Eu vou lhes dizer qual é um dos maiores perigos da idolatria. A idolatria normalmente, veja, presta atenção, a idolatria no meio do povo da aliança nunca substitui a verdade, ela corrompe a verdade. Ela não pega a verdade e troca pela mentira, ela corrompe. Tem sempre um pouco de verdade, tem sempre alguma verdade, tem sempre o nome de Deus, sempre Deus é falado, Deus nunca é deixado de lado. Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é o Senhor, melhor, é o Salvador. Senhor nem sempre, Senhor é só dito, nunca é Senhor, porque Ele não manda, Ele é o Salvador. As pessoas querem Cristo como Salvador, aquele que salva, quer Deus como aquele que abençoa. As pessoas querem alguns atributos de Deus, não querem todos. Primeiro que as pessoas rejeitem a soberania. Não, soberano não. Deus manda nisso, manda naquilo, manda no sol, manda na lua, manda nas estrelas. Agora na minha vontade eu decido. Eu tenho a capacidade de decidir. Na minha vontade não, eu sou soberano. Entende? Jesus, meu Salvador, meu exemplo, homem de dores, aquele que tomou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele é Senhor? Não, Senhor não. Na minha vida mando eu decido, eu escolho. É na igreja, no culto. Saiu das portas da igreja para lá, não. Um dos maiores perigos da idolatria é que ela não substitui totalmente a verdade, ela corrompe, acrescenta invenções humanas àquilo que Deus estabeleceu. Até aí os irmãos entenderam? Muito bem, mas tem mais. Nós lemos até o 6, né? Vamos para o 7, versículo 7 agora, em diante. Qual é a terceira lição? Os sacerdotes se rendem à idolatria. Versículo 7. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Olha que coisa interessante, um abismo chama o outro. Deus, irmãos, Ele vai colocar o seu povo da aliança à prova, e Satanás vai se aproveitar disso. Isso aconteceu aqui, pastor, mas tá, olha, agora a solução vai aparecer. Qual é a solução? A solução é essa aqui. Apareceu um levita, meus irmãos. Olha o versículo 9. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Os irmãos já estão desconfiando disso aqui, né? Eu tenho mostrado aos irmãos: irmãos, a gente não vai para onde a gente quer, a gente não vive andando para onde dá na cabeça da gente. Eu vou procurar um melhor lugar para mim, eu vou procurar um melhor lugar para minha família. Quem diz isso é o mundo. O esposo de Noemi saiu de Belém de Judá. Olha, presta atenção, olha só, esse moço era de onde? De Belém de Judá. O esposo de Noemi, como é o nome do esposo de Noemi? Hein?
Elimeleque saiu da casa do pão, Belém, para cuidar da família. Presta atenção, ele estava preocupado com a família. Estava faltando pão na casa do pão. Para onde ele foi buscar pão? Aonde? Em Moabe. Moabe era, irmãos, um povo idólatra. Os irmãos sabem, né, a descendência de Moabe, dos moabitas e dos amonitas. Um povo idólatra. Lá tinha pão? Tinha. Mas Moisés já tinha dito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Em Belém de Judá não tinha pão para comer, mas ainda era ali um resquício do povo da aliança. O que foi que aconteceu com Elimeleque e com a família dele quase toda? O que aconteceu com Elimeleque e os 2 filhos, Malom e Quilion? Morreram. Ele foi buscar sustento. A mulher dele ficou viúva, perdeu os filhos e ficou pobre. Muito bem. Esse moço de Belém de Judá foi para onde lhe parecesse melhor. Ele foi perguntar a Deus, irmãos. Aqui está dizendo: Senhor, para onde eu devo ir? Ele perguntou, irmãos. Não. Ele disse: eu tenho que dar meu jeito. Os crentes estão dizendo isso: eu tenho que dar meus pulos, tenho que me virar nos 30. Meu irmão, você tem um Deus providente, um Deus soberano. Você vai perguntar ao Senhor: para onde eu vou? Você tem que perguntar ao Senhor: o que é que eu vou fazer? Senhor, eu sou um levita. Muito provavelmente, irmãos, certamente, e eu vou mostrar para os irmãos, o povo de Deus nesse momento tinha abandonado os levitas. Eles não estavam mais recebendo recurso. Por isso que ele saiu. Então, pastor, ele não estava certo não. Olha o que é que vai acontecer, para você ver se vai dar certo essa escolha. Por quê? Os irmãos sabem, eles eram sustentados com os dízimos, né? Com as ofertas, com os dízimos. Mas esse povo, nesse ponto, irmão, já devia ter abandonado o Senhor. A primeira coisa que acontece com a apostasia, com a idolatria, sabe o que é? Se abandona o culto verdadeiro. Primeira coisa que acontece: toda vez que Israel apostatava, ele abandonava o culto, deixava de sustentar, não dava mais o dízimo, não dava mais a oferta. Os sacerdotes, os levitas, coitados, eles não tinham a quantidade de terra não, irmãos, que os outros tinham recebido não. E os outros estavam se virando lá, tinha suas plantações, seus gados, negociava. E eles, cadê que não chegava? Eles ganharam um pedacinho de terra, mas era agricultura de subsistência. Era para criar a cabrinha, a vaquinha, para tirar o leite, para tomar o leite. Plantar um feijãozinho de corda, né, Samuel? Ali, feijãozinho guandu, era o guandu, hein? Macaça. Para botar na panela, plantar o coentrozinho para tal. Mas não era a sobrevivência deles não. Diga, Wender. A pessoa, no final, você vai ver que vai se encaixar muito mais esse exemplo do que você imagina. Deixa eu terminar o estudo, vai acompanhando. Então o levita disse: eu vim para onde melhor me pareceu, não consultei ao Senhor nem nada não. Mas olhe, preste atenção, parece que tudo vai dar certo, irmãos. O que é incrível aqui, que eu quero que os irmãos entendam, é que a coisa, no final, eles vão entender que Deus está abençoando. Eu já estou dando spoiler. O pior é isso. Às vezes quando dá errado, a pessoa ainda pode refletir, né? Não, rapaz, deu alguma coisa errada. O que foi que eu fiz de errado? Mas quando vai dando certo, você não diz: o Senhor está me abençoando. Então veja, esse levita sai de Belém de Judá, da tribo de Judá, e vai para esse local aqui, Efraim. Aí Mica lhe diz o seguinte, olha, versículo 10: então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te dareis 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. Ou seja, tudo o que você precisa para o seu ministério, em outras palavras, eu lhe forneço. O que é que o levita deve ter pensado? É a providência divina. Como eu podia imaginar que alguém ia me oferecer isso? Eu nem pedi e o homem já me ofereceu. Cuidado, irmão, tem coisa que parece bênção, mas é maldição.
porque tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Tudo tem que ser observado na palavra de Deus. Aí veja o restante. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Eu estou sendo tratado como um filho. Me restituir o sacerdócio só pode ser a boa mão do Senhor. Mas para fazer o que, irmãos? Para conduzir um culto idólatra. Foi isso que Mica chamou esse homem. Então, quando não vem logo a reprovação divina, quando as coisas vão caminhando, você pensa que a coisa está dando certo na sua cabeça, mas na palavra de Deus já está dizendo que não era para ser assim. Mas você diz, mas está dando certo, mas está indo bem. Mica disse, a decisão de mamãe foi certa demais. Deus mandou um levita. Diga se não passou na cabeça dele, irmãos. Eu peguei meu filho e transformei em sacerdote. Não aconteceu nada com o menino não foi fulminado, não morreu, não adoeceu, está bonzinho. Porque você poderia dizer, pastor, mas se Deus não estivesse aprovando, não era para acontecer alguma coisa? Não, irmão, nem sempre. Pastor, tem muita igreja aí crescendo e se multiplicando, e os membros e a igreja prosperando. Isso é o quê? É a boa mão do Senhor? Nem sempre, irmão, nem sempre. Normalmente é o contrário. Você está vendo aqui que está dando tudo certo, nada está dando errado, nada, absolutamente nada. Agora o que é que faz? A família corrompida, e chega uma liderança espiritual que se corrompe. Diga, irmão. É muito comum, é por isso que eu estou mostrando aos irmãos. Eu estou mostrando aos irmãos uma situação em que a coisa está dando certo, fazendo errado, para os irmãos não entrarem nesse erro. Irmãos, quando os líderes abandonam a fidelidade à palavra, tornam-se instrumentos para fortalecer o erro. Então, por que é que esse levita fica aqui? Eu vou trazer de acordo com o texto, duas razões. Primeiro, pelo sustento. Como eu disse, os irmãos sabem, o levita era sustentado, irmãos, pelo serviço do templo. Mas normalmente esse povo abandonou, ele ficou sem. E Mica ofereceu para ele o sustento. Então ele disse, a cada ano te darei 10 ciclos de prata. Então ele disse, tá bom demais, eu não tenho nada. O homem ainda está me oferecendo isso aqui, está ótimo. O levita, peregrinando em busca de um lugar para morar, recebe uma proposta: salário, roupa, alimentação, ou seja, casa, comida e roupa lavada. Não é assim que a gente diz uma expressão? Salário. Só que, irmãos, ao invés de permanecer fiel ao culto instituído por Deus, o levita aceita servir em um santuário idólatra. Ele sabia que era idólatra. Claro, ele era levita, instruído na lei de Deus. Eu reforço, muito provavelmente houve negligência em Israel em sustentar os levitas, mas isso não justifica participar da idolatria, irmãos. Não justifica. Nós não podemos comprometer a verdade. Os líderes, os pastores, muitos, irmãos, estão numa situação dessa difícil. Comprometer a verdade ou permanecer fiel. Agora, recentemente eu escutei uma situação, vou abrir um rápido parêntese. Uma igreja, irmãos, estava prosperando. Eu conheço minimamente assim, não pessoalmente ainda. Aí tem um pastor batista em outro estado, né, que a gente conhece pela internet, pelos vídeos e tal. E ele prega, os estudos são muito bons, escritor de livro e tal, e a igreja estava indo bem. E tinha um membro da igreja com muitos recursos. Eles botaram ele num local, reformaram um prédio, irmãos, reformaram a área de culto, sabe, modernizaram a área de culto. O cara disse, não, pode deixar que eu oferte. E ele, bancando, sabe, estruturaram bem, rapaz. Estava pastor, né, melhorou o sustento pastoral. O que aconteceu? Um tempo depois, eu não sei exatamente quanto, esse irmão começou a querer mandar na igreja. Consequentemente, normalmente são pessoas influentes, têm recursos, têm família, tem pessoas que gostam dele. Resultado, o pastor se manteve fiel, irmãos, teve que deixar o local,
salário dele foi lá para baixo. Agora aconteceu agora. Mas não abriu mão, não abriu mão. Deus chama seus servos à fidelidade, mesmo quando isso exige renúncia. O ministério não pode ser guiado pelo interesse financeiro, não pode. Então ele ficou pelo sustento, mas também não só pelo sustento. O levita ficou pela posição religiosa. Consagrou Mica, versículo 12, né? Consagrou Mica ao moço levita, que ele passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica. Irmãos, o levita recebeu uma posição de destaque na casa de Mica. Ele passou a ser como um de seus filhos, exercendo a função de sacerdote da família. Ao invés de corrigir Mica, o levita conferiu legitimidade, aparência de legitimidade a um culto que Deus jamais iria autorizar. Isso aqui é o que, irmãos? É o desejo de reconhecimento, de posição, que acontece com os pastores, irmãos, nos dias de hoje. Líderes espirituais não existem para confirmar o desejo do povo, mas para proclamar a verdade de Deus. Muitos estão na posição que estão, irmãos, porque o povo está querendo, o povo quer aquilo e ele dá aquilo que o povo quer. Isso acontece nos dias de hoje, entenda, não é só nessa época não. Por isso que eu estou alertando os irmãos para isso. Se ele não atender a voz do povo, ele não, o senhor não serve aqui não dá não para ficar aqui, tem que seguir a nossa cartilha, a cartilha da igreja. O pastor Fiel disse: olha, irmão, siga a cartilha da escritura. Se não der para ficar, para seguir a escritura, eu não fico não. Então tá bom. O que é que o pessoal faz? Arruma outro. Porque Paulo também disse que nos dias de hoje eles sentirão comichão nos ouvidos e procurarão líderes que vão falar aquilo que eles querem. O levita, irmão, devia conduzir Mica ao arrependimento. Mas abrir mão de uma situação dessa, do conforto, está na casa do homem, eu não vou precisar nem comprar uma casa, nem alugar uma casa. O homem me botou na casa, certamente arrumou o quarto dele, as coisas dele. Ele não tinha que se preocupar com nada, tinha comida lá, tinha roupa, ainda tinha o salário. E tinha o que? O status, irmãos. Ele estava perambulando e não tinha nada para fazer. Chegou, agora eu vou poder servir ao Senhor. Eu vou ter que ceder um pouquinho aqui, né? Tem uns terafins aqui, tal. Esse éfode aqui, essa estola sacerdotal, não é igual não aqui dentro, mas está muito bem feita. Ele investiu muito aqui. Deus requer, irmãos, de seus servos fidelidade. Quando líderes trocam a verdade por sustento, prestígio ou segurança, deixam de ser instrumentos de edificação e passam a fortalecer o erro. E por fim, irmãos, o tempo já está avançando, vamos concluir. Qual é o problema maior? Está lá no versículo 13. Não, todos esses são problemas. Mas veja como fecha. Vamos lá. Vamos ler todo mundo o versículo 13, vamos ler juntos? Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Qual é o problema? O idólatra pensa que Deus o abençoa. Esse é o problema maior. Agora sei que o Senhor me fará bem. O Senhor me mandou um levita. O que é que eu esperaria mais do que isso? Eu peguei meu filho, que é uma boa intenção, mas Deus fez melhor. Deu vontade de cantar, irmão, eu vou só citar. Os sonhos de Deus são melhores que os seus. Olha, se encaixa perfeito. É maravilha. O pessoal diz por aí: tu sonha e Deus realiza. E aí vai. Tudo contrário à vontade de Deus. Mas não foi. Quem será que mandou esse levita para minha casa? Quem será? Pode ter sido Deus? Claro, irmãos. Deus prova. Como é que Deus não prova? Deus prova seu povo. Deus prova tanto seu povo que ele pega e um falso profeta diz uma coisa e ela acontece para provar seu povo. Está lá na sua palavra. Mas o povo o que é que faz? Não consulta a palavra. O povo diz: se deu certo, certamente Deus está aprovando. Não está. Nem sempre Deus está. Mica estava convencido de que possuía a aprovação de Deus. Por quê? Porque sua confiança não estava na obediência à palavra, mas nos elementos externos da sua religião. Ele pensou assim:
se eu tenho um levita como sacerdote, que foi o que Deus instituiu, então certamente Deus vai me abençoar. Mica, irmãos, cria e está servindo ao Senhor, mas ele confundia privilégios religiosos com a aprovação divina. Então tem muitos pastores em muitas igrejas que dizem assim: rapaz, a coisa está dando certo, olha, preste atenção, isso aqui, olha, a gente nem imaginava, mas aconteceu, então Deus está aprovando. Nós estamos aqui cultuando, nós estamos fazendo desse jeito, a igreja decidiu fazer dessa maneira, todos concordaram e Deus está nos abençoando. Mas não consulta a Escritura, não olha para a Escritura. E quando quer olhar para a Escritura, olha para quê? Para as interpretações, as linhas de interpretações que lhe favorecem. É o que fazem nos dias de hoje. Justamente aquilo que Mica considerava motivo de segurança era evidência da sua desobediência. Então vamos concluindo, irmãos, algumas aplicações. Primeiro, é possível ser religioso e ainda assim estar muito distante de Deus. Privilégios espirituais e materiais não substituem uma vida de obediência. Terceiro, não devemos avaliar a aprovação de Deus por sentimentos, prosperidade financeira, experiência ou aparências, mas pela conformidade à sua palavra. Juízes 17 mostra como uma geração que deixou de conhecer verdadeiramente o Senhor passou rapidamente da fidelidade à aliança para a apostasia. A decadência começou no coração, alcançou a família, uma família, corrompeu o culto, corrompeu a liderança espiritual e terminou na falsa certeza de que Deus estava abençoando aquilo que ele havia proibido. Deus não se contradiz, meus irmãos. O refrão dos livros explica toda essa tragédia. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Isso aqui vai se repetir, viu, irmãos, até o fim de Juízes. A primeira expressão é aqui, em Juízes 17:6. Os irmãos vão observar que o último versículo de Juízes diz exatamente a mesma coisa. Quando o homem deixa de se submeter à autoridade de Deus, passa a definir por si mesmo o que é certo, inclusive na adoração. Como igreja de Cristo, um povo que está em aliança com Deus, na nova aliança, nós somos chamados a fazer o oposto. Não devemos adorar a Deus segundo o que nos parece melhor, mas segundo aquilo que Ele revelou na sua palavra. Porque Cristo disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é possível, irmãos, adorar a Deus de outra forma. A igreja segue Cristo, o cabeça. Ele é o profeta, sacerdote e rei. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E somente por meio dele podemos oferecer um culto aceitável a Deus. Não baseado em invenções humanas, mas fundamentado na verdade do Evangelho. Essa é a diferença entre a religião criada pelo homem e a adoração que agrada ao Senhor. Nossa esperança é que a geração atual desta igreja e as gerações posteriores sempre renovem sua aliança com Deus. Como é que você vai fazer isso? Por meio de uma vida de arrependimento e fé. Arrependimento e fé. E jamais esqueça do perigo da apostasia. Porque, irmãos, tem muitos crentes no nosso país que estão na apostasia e estão pensando que estão adorando a Deus. Estão indo para os cultos no domingo. Estão prestando um culto falso e estão achando que estão adorando a Deus. Tem muita gente. Não é pouca não. Por isso nós dizemos, irmãos, sola Escritura, solus Christus, soli Deo gloria. Amém.